usar aqui com cuidado o meu tempo. A gente vai ler aqui, quem trouxe a Bíblia no celular ou impressa, pode acompanhar a leitura. Nós vamos ler o texto bem conhecido da nossa escola. É um texto que a gente lê bastante aqui, fala bastante dele. Talvez vocês já tenham ouvido a gente falando a respeito desse texto. É Deuteronômio 6, a gente vai ler de 1 a 9. Deuteronômio 6, os versos de 1 a 9. Eu vou ler em voz alta, quem puder, acompanhe comigo. Não, está tendo transmissão. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Essa é a palavra do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar a casa de uma família judia, de uma família de judeus. Alguém aqui já foi na casa de algum judeu? Só dois ali, mais um aqui, pouca gente. Ali também. Se você, eu já fui na casa de judeus, e quando você entra na casa deles, se forem judeus um pouco mais ortodoxos, um pouco mais tradicionais, você se levantar os olhos e você vai ver uma coisa na porta. Alguém já viu? Alguém sabe o que é? É uma coisa com nome esquisito, chama mezuzá. Alguém já ouviu falar do mezuzá? O mezuzá é um potinho, é um cilindro assim desse tamanho mais ou menos, tem uns maiorzinhos, uns menorzinhos, um cilindro de vidro, de acrílico, é transparente normalmente, e lá dentro tem um pergaminho pequenininho assim. E sabe o que eles escrevem nesse pergaminho? Escrito à mão, porque não pode ser escrito de outro jeito, tem que ser escrito à mão. Eles colocam o texto de Deuteronômio 6 dentro daquele pergaminho, escrito bem pequenininho. Você quase precisa de uma lupa para conseguir ler. E aí então eles enrolam aquele pergaminho, põem dentro do tubinho, tampam e prendem no umbral da porta. Esse é o mezuzá. Sabem por que eles faziam isso? Porque ao ler esse texto, eles entendiam duas coisas. A primeira é que eles entendiam de forma um pouco literal demais, né? E a gente não precisa fazer isso. Mas eles levavam a sério. Eles liam o texto de Deuteronômio 6 e eles levavam esse texto a sério. Eles entendiam que Deus estava falando com eles e eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Então, eles pegavam a própria palavra de Deus e pregavam no umbral da sua casa, como terminou o texto que a gente leu. O último versículo, o que a gente vai fazer com a palavra de Deus? A escreverá nos umbrais de tua casa e das tuas portas. A gente vai falar um pouco mais sobre o que isso significa. Não creio que seja meramente você pregar literalmente a palavra de Deus na porta da sua casa. Mas o que eu quero que você se lembre é que eles levaram isso a sério. E eles levaram realmente muito a sério. Tanto que quando a gente lê ali esse texto, que em hebraico é conhecido como o Shema, porque é o chamado de Deus, é o ouve, ó Israel. Deus está
chamando a atenção do povo, falando: escuta, é importante o que eu vou falar, presta atenção, ouve, Israel. Esse é o Shema. O Shema hebraico, ele ordena a tutelagem contínua das crianças na lei, ou seja, o ensino constante das crianças na lei. E ele foi dado para uma multidão de ex-escravos. O povo havia saído do Egito, estava no deserto, uma multidão de errantes, meio maltrapilhos. Deus proveu para que as vestimentas deles se mantivessem, como a gente vê no texto anterior, mas o fato é que era um povo errante no deserto, e Deus dá essa ordem a eles. Não era nobreza, não era aristocracia, mas eles entenderam aquilo, e esse mandato educacional teve um alcance em toda a sociedade hebreia, toda a sociedade judaica, e ela foi tão pervasiva, tão abrangente, que teve resultados muito expressivos, muito grandes, e fez com que a influência daquele povo de ex-escravos, uma multidão maltrapilha, atravessando o deserto por anos e anos, fosse influente em toda aquela região e, de fato, em todo o mundo. Afinal de contas, tantos milhares de anos depois, estamos nós aqui falando deles. Israel, quando a gente olha para a história do povo de Deus, o povo de Israel, ou a nação de Israel propriamente, a gente vê que eles não foram politicamente dominantes na região a maior parte do tempo, senão em breves momentos em que eles tinham alguma dominância. Eles foram derrotados várias vezes, foram escravizados, foram levados ao exílio, tiveram a sua nação destruída. Jerusalém foi devastada. E, no entanto, o que aconteceu com esse povo? Eles levam a sua religião, a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, para onde quer que eles vão. A gente vê, por exemplo, lá nas histórias de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. São figuras bíblicas que tiveram um encontro com poderes destruidores, esmagadores, na dinastia de Nabucodonosor, de Dario. E, no entanto, o que acontece com eles? Que faziam parte desse povo fraco, desse povo pequeno, desse povo camponês, e que se encontra com uma potência. Eles são levados para servir o próprio rei. Ao invés de serem esquecidos, relegados, eles passam a ter voz e discurso nos lugares mais altos da corte. E por que isso acontece? Porque é que aquele povo tem toda essa relevância, toda essa influência. Por que é que tantos milhares de anos depois, nenhum daqueles povos citados nas Escrituras existem mais? Os egípcios eram grandiosos. Onde eles estão hoje? Eles não existem mais. O Egito que existe hoje é um Egito diferente daquele Egito dos tempos bíblicos. Hoje é um Egito que não é mais da mesma etnia, não tem mais a mesma língua, não tem mais a mesma religião. Eles só estão no mesmo lugar, mas é um outro povo. Onde estão todos aqueles povos que existiam na Bíblia? Desapareceram. E, no entanto, os judeus estão por aí, com a mesma língua, com a mesma religião, com os mesmos costumes, com as mesmas festas. Eles entenderam o chamado de Deus para eles, de Deuteronômio 6. E eles levaram isso bastante a sério. E Daniel e ali os seus 3 amigos são talvez um dos exemplos mais evidentes que nós temos de como o modelo educacional hebreu, o modelo educacional judeu, era relevante e se espalhou além dos confins ali da sociedade hebraica. Fica muito visível para a gente, fica muito claro quando a gente olha as Escrituras, vê a história, vê o que aconteceu com esse povo, de que o cumprimento
do Shema, o cumprimento de Deuteronômio 6, foi essencial para a manutenção da identidade étnica, que eles continuam sendo o mesmo povo, cultural, religiosa, desse povo judeu, mesmo nesses períodos em que houve exílio, dispersão, dominação, em que houve até mesmo escravidão. Todos os outros povos daquelas épocas desapareceram, mas eles mantiveram a sua identidade. E uma outra coisa que foi bastante relevante para eles foi de que depois, e para esse cumprimento do Shema, depois do exílio babilônico, o povo então volta e começam a implementar o sistema das sinagogas. Antes eles tinham somente o templo, lá em Jerusalém. Depois eles começam a implantar as sinagogas. Então cada cidade, cada vilarejo tinha a sua sinagoga. E a sinagoga, a gente tende a pensar que era o centro religioso ali daquela cidade, daquela vila. E de fato era, mas não era só isso. Era o centro religioso e também o centro educacional. Cada sinagoga era também uma escola, ou tinha uma escola anexa. E ali, os meninos estudavam. Normalmente, entre os 6 e os 10 anos de idade, eles eram matriculados nessas escolas das sinagogas, e ali então eles podiam estudar. Estudar o quê? O que é que eles iam aprender lá? Eles iam aprender como ser judeu. Eles iam aprender a falar corretamente a língua deles, eles iam aprender sobre as leis que eles haviam recebido de Moisés. Eles iam aprender sobre a identidade deles, sobre a história, sobre a cultura, a geografia, sobre as festas, sobre a religião. Tudo isso eles aprendiam na sinagoga e aprendiam então a serem judeus, a serem parte daquele povo. E, eventualmente, os que eram de famílias mais abastadas, mais ricas, ou que tinham saído melhores ali no estudo, acabavam sendo enviados para estudar também com um escriba, para terem os seus estudos mais avançados, como foi o caso do apóstolo Paulo, que menciona lá em Atos 22, que após esse ensino na sinagoga, ele foi aprender aos pés de Gamaliel, que era o escriba bambambam da época. E a gente, vendo a história, você vai perceber que em torno de 60 a 70 anos antes de Cristo, a educação dos meninos nessas escolas das sinagogas havia se tornado compulsória. De fato que todos os meninos então eram obrigados a irem estudar, porque eles entendiam que isso era extremamente importante para o cumprimento do Shema, do Deuteronômio 6, e para a manutenção da identidade da cultura judaica. De forma que é praticamente certo que todos, ou quase todos os apóstolos e o próprio Senhor Jesus tenham estudado numa dessas escolas confessionais das sinagogas. E como nós cremos que a Bíblia é uma continuidade, que não há ruptura nas Escrituras, o mandato de Deus ali continua valendo para nós. Deus fala para o seu povo. Ele falava ali para Israel, agora ele fala para o seu Israel, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos continuar cumprindo o Shema, continuar cumprindo o mandamento do Senhor com os nossos filhos. O Shema é a política educacional de Deus. A gente tem, esses dias está se discutindo lá o CONAI, eu não sei quantos acompanharam. Então o governo federal está discutindo quais serão as políticas educacionais do Brasil para os próximos anos. Bom, Deus já deu a dele. Está aqui. É só você ler Deuteronômio 6. Está lá a política educacional de Deus. E ele diz como é que devem ser os nossos esforços educacionais com os nossos filhos, com as nossas crianças. Como deve ser? A gente deve ensinar as nossas crianças com constância, porque o texto diz que é quando dormir, quando acordar, quando sentar, quando levantar, quando andar, quando fizer qualquer coisa. É com constância e é com dedicação. Para fazer isso você precisa se dedicar, exige esforço, dá trabalho. Tem uma autora que eu gosto muito, a Nancy Wilson, talvez alguém já tenha lido aquele livro Contentamento dela, ou Virtuosa, são livros muito bons. Ela tem uma frase que ela diz assim, que um cesto carregado de fruto é pesado.
Você já foi na feira? Hoje teve feira aqui perto, não sei quantos foram lá. Se você levar uma sacola, encher de banana, de laranja, de maçã, de abacate, ela vai voltar pesada, vai dar trabalho de carregar. Porque para ter muito fruto, precisa de esforço, dá trabalho. Se você quer ver fruto na vida dos seus filhos, você precisa se dedicar, vai dar trabalho. A gente precisa ter dedicação. E usar todas as oportunidades que nós temos para falar aos nossos filhos quem eles são, de onde eles vieram e como eles devem viver. Quem eles são, de onde vieram e como devem viver. O fato de que vocês buscaram uma escola cristã, uma escola confessional para os seus filhos, indica que vocês são pais que estão preocupados com essas coisas. E que vocês almejam oferecer para os seus filhos uma visão de mundo que enxergue tudo pelas lentes da palavra de Deus. E essa é a direção para a qual o Shema nos aponta. Para ensinar de forma que os nossos filhos enxerguem todas as coisas a partir da perspectiva do Senhor. Só que somente a escola aqui é muito pouco. Seus filhos ficam aqui, e os meus também, eles também estão aqui. Ficam aqui, como a gente já ouviu hoje, 5 horas por dia. O que é um bom tempo, mas não é a maior influência na vida deles. A maior influência na vida deles são vocês, o pai e a mãe. Isso é o natural. É assim que Deus fez. Então, é preciso muito mais do que somente a escola. É preciso que cada um de nós, que somos pais e mães, que nós tenhamos essa crença muito arraigada em nós e que nós apliquemos os mandamentos de Deus, ou esse mandamento de Deus, de inculcar a sua palavra na mente e no coração dos nossos filhos. Esse é o trabalho para o qual nós somos chamados. Inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. Então eu quero deixar 3 orientações somente para nós terminarmos. A primeira é que os seus filhos, eles precisam estar completamente imersos no mundo de Deus. Veja que eu sou um presbiteriano e estou falando de imersão hoje. Você precisa imergir o seu filho. Se você for batista, pode ser na água. Eu sou presbiteriano, é só um pouquinho na água. Mas no mundo de Deus precisa ser completamente. A imersão precisa ser total. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que eles estão imersos no mundo de Deus. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Se você sair na rua e perguntar, elas não sabem que esse é o mundo de Deus. Elas não sabem que foi Deus quem criou todas as coisas com perfeição. Elas não sabem que foi Deus quem criou os números e as leis matemáticas, e a física, e a química, e a biologia. Elas não sabem que é Deus quem criou todos os idiomas a partir lá de Babel. E antes já havia dado a capacidade para o homem e para a mulher falarem e se comunicarem, porque nós carregamos a imagem de Deus. Elas não sabem essas coisas. Elas não sabem que Deus é quem controla a história, é quem põe e tira governantes. Quer a gente goste, quer desgoste deles. É Deus quem faz todas essas coisas e nós estamos no mundo dele. Deus é o protagonista. Nós fazemos parte da história. Um pedacinho pequeno. Deus nos convida no seu amor para que nós façamos parte da história, mas a história é dele. Os nossos filhos precisam entender isso. Eles precisam entender e vivenciar todas as suas experiências da perspectiva de que esse é o mundo de Deus e que nós estamos vivendo a história que o Senhor está escrevendo a partir do seu trono e que nada foge do seu controle. Os nossos filhos precisam entender isso, não apenas saber, mas entender e viver essas coisas. Eles precisam saber de todo o seu coração que não existe sequer 1 centímetro quadrado do universo inteiro que não esteja debaixo do controle de Deus. E que até mesmo o diabo é o diabo de Deus, como disse Martim Lutero. Porque tudo está no controle do Senhor. Então não crie silos, não crie compartimentos na vida da sua família onde Deus não esteja.
onde Deus não faça parte, onde Deus não seja o centro de todas as coisas. Mas que seus filhos possam estar imersos no mundo de Deus. Segunda coisa. Relembre constantemente aos seus filhos quem eles são e a quem eles pertencem. Falei isso agora há pouco, vou explicar um pouco mais. Quem são seus filhos? Eles precisam saber. Eles sabem quem eles são? Se você perguntar para ele, quem é você? Qual vai ser a resposta dele? Se alguém te perguntar isso, na verdade, qual vai ser a sua resposta? Se alguém na rua te perguntar, quem você é? Talvez você fale primeiro o seu nome. Ah, eu sou o Maurício. Não, mas quem você é? Eu sou... Talvez você fale a sua profissão. Talvez você fale de onde você veio, eu sou brasileiro. Talvez você fale qualquer outra coisa. Mas será que essa é a verdadeira resposta de quem você é? Qual é a sua identidade? Onde está a sua identidade? Hoje em dia, as pessoas querem colocar as suas identidades em várias coisas. Muito frequentemente, por exemplo, na sexualidade. A gente escuta frequentemente muitas pessoas colocando a sua identidade na sua sexualidade. Mas isso é uma parte da vida delas, não é quem elas são. Quem elas são? Quem são os seus filhos? Eles sabem responder a essa pergunta? Seus filhos são parte do povo de Deus, povo eleito. Eles são herdeiros da promessa do Senhor. Eles são mais do que isso. Eles são príncipes e princesas da corte do único e verdadeiro Rei dos Reis. É isso que eles são. Porque eles vão reinar com Cristo na eternidade. Se você crê nisso, que a Bíblia ensina isso, que nós vamos reinar junto com Cristo. Então eles são príncipes e princesas da corte do único verdadeiro Rei. Eles sabem disso. Você tem lembrado aos seus filhos sobre isso, sobre quem eles são? Eles precisam lembrar disso. E a quem eles pertencem. Às vezes eles se esquecem disso. E a gente precisa relembrar. Lá em casa, às vezes isso acontece. Às vezes alguns dos meus filhos, acho que com um de vocês não acontece nunca isso, né? Ser pego em desobediência. Lá em casa, às vezes ocorre isso. Eles são pegos em desobediência. Por exemplo, mentindo. E aí, a gente pode reagir de diferentes maneiras, né? Se um dos meus filhos estivesse mentindo, eu poderia, por exemplo, reagir dizendo: você é um mentiroso, você está mentindo, então você é um filho do diabo, por isso que você está mentindo. Mas esse eu entendo que não é o jeito bíblico de lidar com a situação. O jeito bíblico é um pouco diferente. O jeito bíblico é a gente lembrar quem eles são. E aí eu pergunto para eles, falo, filho, você está mentindo? Mas quem que mente? Quem é o pai da mentira? Ele sabe disso. Ah, é o diabo. É o diabo, mas você... Quem é você? Você faz parte de qual povo? É do povo de Deus, papai. Ora, mas se você faz parte do povo de Deus, acho que você se esqueceu disso. Porque quem faz parte do povo de Deus vive em mentira? Ah, não vive. Então você tem que se arrepender agora e pedir perdão para Deus e pedir perdão para quem você mentiu. Porque você faz parte do povo de Deus e o povo de Deus não vive em mentira. Então você tem que se arrepender e voltar. E aí eles crescem sabendo a identidade deles onde está. A identidade deles está firmada na rocha que é o Senhor. E a terceira e última coisa para a gente fechar é que esse texto de Deuteronômio 6, do Shema, ele nos diz que nós devemos amar a Deus de toda a nossa força, alma e coração. E se você veio lendo Deuteronômio, você viu que logo no capítulo anterior, ali Moisés estava repetindo os 10 mandamentos. Estava trazendo os 10 mandamentos. Ou seja, o texto começa dizendo, esses mandamentos, pois... Ou seja, está se referindo aos mandamentos anteriores, aos 10 mandamentos. Então a gente precisa ter aqueles 10 mandamentos. E de que forma? No coração. Precisamos também amar a Deus de toda a nossa força. Ou seja, quando nós juntamos essas duas coisas, os mandamentos que Deus deu, com a necessidade de amá-lo de toda a força, alma e coração, dá-se que a gente precisa amar os próprios mandamentos também.
nós não somente temos que guardar a lei de Deus, nós temos que fazer isso, mas não é só isso. Nós temos que amar a lei guardar a lei de Deus, porque nós amamos a lei de Deus. Porque nós amamos a Deus e a sua lei, nós então o obedecemos, nós guardamos a sua lei. Ou é isso, ou é legalismo. E se você está apenas inculcando a lei de Deus nos seus filhos, sem com que eles amem essa lei, você está criando um bando de legalistas na sua casa. E não é isso porque nós fomos chamados. Então você precisa, sim, inculcar a lei do Senhor no coração e na mente dos seus filhos. Mas de que maneira? De maneira a que eles passem a amar aquela lei. Que eles tenham prazer naquela lei. E que eles tenham alegria em obedecê-la. Que obedecer a lei se torne algo prazeroso e não um fardo que eles tenham que carregar. Porque se for um fardo, tão logo eles se vejam livres da sua influência direta, eles irão jogar aquele fardo de lado. Porque ninguém gosta de andar carregando um fardo nas costas. E de fato o próprio Senhor Jesus disse que Ele leva o nosso fardo. A gente não precisa carregar esse peso. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar a sua lei. E porque nós amamos a sua lei e a quem deu essa lei, nós então podemos guardá-la e obedecê-la. Espero que tenha sido de alguma valia para vocês, que vocês tenham esse texto do Shema no seu coração e que vocês se voltem a ele quando estiver difícil, porque nem sempre é fácil, né? Ser pai, ser mãe é sempre um desafio. Cada dia parece que surge alguma coisa diferente, alguma coisa nova que a gente precisa aprender a lidar, e nem sempre a gente está no nosso melhor. Acho que você já teve os seus dias ruins em casa, com seus filhos também. E aí a gente precisa se lembrar do que é e para o que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para isso. Esse é o nosso papel, esse é o seu papel como pai, como mãe na sua casa, e é isso que nós queremos ajudá-los a fazer aqui na escola. Nós queremos ser um instrumento para que seus filhos continuem tendo essa mesma educação aqui na Trinitas também. Bom, Deus abençoe. Boa noite.